Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato de Maledite para vocês neste Maledite Day. E aí, tudo bem? Eu espero que sim, que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você deixar o like no vídeo e, se ainda não for inscrito, se inscreva no canal, combinado? Eu fico confusa, eu não sei para onde olhar aqui no celular, sempre. Eu olho para tudo quanto é canto aqui, mas a câmera é. Não. É por aí, por aí. Bom, Maledite, dia de Maledite, vamos ver o que é que a gente tem hoje aqui. Que relato do que se trata, o que é esse daqui? Ó. O título é 21 dias eu sou a Maledite. Vamos ver. Oi, Ana, tudo bem? Antes de tudo, os nomes estão trocados. Tudo está nos conformes aí no relato. Ok, obrigada. Antes de iniciar, quero que saibam que sei do meu erro, que estou tão presa quanto a pessoa que prendia a mim. Hum, Me arrependo da minha enorme burrice. Eu perdi, Eu perdi a minha paz e acredito que um pouco até da minha sanidade. Dito isso, aguento os comentários que virão. Nada do que vocês me disserem, eu já não disse pior para mim mesma. Me chamo Fulana, tenho 34 anos e até hoje não consigo dormir sem deixar todas as luzes da casa acesas. Ai, tem hora aqui que fica vermelho, tem hora que ele fica mais branquinho a luz aqui. Agora tô vermelho. Meu Deus. Aqui fica muito claro no meu rosto. Vai, continuando então. Vamos ver o que aconteceu aqui, né? Ah, Faz quase 6 anos que tudo aconteceu. Eu já perdi as contas de quantas vezes eu tentei fingir que foi só coincidência, que foi tudo psicológico, mas não foi. E no fundo eu sei. Eu e o Marcelo nos conhecemos quando eu tinha 28 anos. Ele era mais velho, separado, com uma filha pequena. Era o tipo de homem que parece ter vivido 1000 vidas. Calmo, seguro de si, me encantei logo de cara. Ele, no início, parecia distante, mas aos poucos foi se abrindo. Passamos um ano juntos, o melhor ano da minha vida. Até que ele começou a se afastar. Começou com as mensagens respondidas com horas de atraso, depois os sumiços nos finais de semana, os encontros cada vez mais espaçados. Quando eu o confrontei, ele foi honesto. Ele disse, né? Você é incrível, mas acho que estou forçando algo que não sinto mais. E ele terminou. Simples assim. Eu entrei em desespero. Aos poucos eu perdi o apetite, perdi o sono, perdi o rumo. Eu me sentia rejeitada, abandonada. Comecei a procurar maneiras de trazê-lo de volta. Foi quando uma colega do trabalho, uma daquelas que todo mundo chama de mística, me indicou uma mulher. Ah, Ela disse assim: Olha, ela não é dessas de internet, não, só atende por indicação, é discreta, mas funciona. E eu fui sem pensar 2 vezes. O lugar era longe, no interior, numa casa simples, de quintal cheio de ervas penduradas em cordões. A mulher se chamava Rita. Lembrando que os nomes estão todos trocados, ok? A mulher se chamava Rita. Era magra, de cabelo ralo e olhos claros, frios. Me recebeu como se já soubesse por que eu estava ali. Quer ele de volta? Ela perguntou sem rodeios. E eu disse que sim. Mas tem que fazer certinho, ela falou. E não pode parar no meio, entende? O que começa, termina. São 21 dias de vela, 21 dias de chamada. 3 da manhã, sem errar. Não, são 21 dias de vela, 21 dias de chamada, 3 da manhã. Se errar, piora.
Ah, eu acho que eu já ia falar, então deixa. Porque do jeito que eu sou é capaz de esquecer, errar, e daí o negócio já ia desandar tudo. Ela me deu um papel dobrado com as instruções. Uma vela. Bom, ia uma vela de uma cor tal, um perfume preparado e um pequeno pano com os símbolos desenhados à mão. Tá, não tem nada a ver aqui, ninguém vai fazer isso aqui, né? Quer dizer, não tá completo aqui também. Então, e essas coisas? Aí eu voltei para casa e comecei no mesmo dia. Às 3 da manhã, em ponto, eu acendia a vela, pingava o perfume no pano e repetia a oração que ela me ensinou, olhando para o fogo. Fulano, te chamo. Fulano, te prendo. Fulano, te laço. Que teu coração só bata por mim. Se não vier por amor. Eu hesitava nessa parte, mas eu dizia com raiva. Na primeira semana, tudo pareceu normal. Na segunda, eu comecei a ter sonhos estranhos. Com ele parado no canto do meu quarto, com os olhos fundos, calado. Acordava suada, mesmo no frio. A vela queimava torta, como se o pavio fugisse da cera. O pano começou a escurecer nas pontas. No 15º dia, ele me ligou. Oi, eu não sei por quê, ele disse, mas eu tô pensando muito em você. Meu coração disparou. Era real, funcionava. Voltamos a nos ver. Ele vinha quase todos os dias, mas tinha algo diferente. Marcelo parecia tenso, inquieto, como se estivesse sempre desconfortável. Dizia que ouvia passos no apartamento dele quando estava sozinho, que o relógio digital dele parava exatamente às 3 da manhã, que às vezes sentia cheiro de vela queimada no carro. Eu fingi, eu fingi não dar importância. Eu tô sabendo de nada, não sei o que está acontecendo. Eu fingi não dar importância, achei que era até psicológico, ou eu queria acreditar que era, né? Até que no 21º dia, ele dormiu na minha casa. Acordei de madrugada com ele sentado na beira da cama, completamente suado, olhos arregalados. Ele me olhou como se não me reconhecesse. E ele disse: Que porcaria você fez comigo? A vela daquele dia apagou sozinha. Uma fumaça densa, um cheiro azedo, quase que podre. Esse cheiro se espalhou pelo quarto. E antes de sair correndo da minha casa, ele ainda disse: Eu tentei sair, mas toda vez que eu me afasto de você, alguma coisa me puxa. E eu tô ficando louco. Fulana, eu tô ficando louco. Ele nunca mais voltou. O celular dele ficou mudo. A mãe dele veio até minha casa uma semana depois bater na porta, chorando. Disse que ele estava internado, em uma crise, que dizia estar sendo amarrado, que chamava o meu nome gritando de madrugada, pedindo para desfazer o laço. Fui atrás da Rita. A casa estava fechada. A vizinha disse que ela tinha sumido. Eu tentei desfazer sozinha. Queimei o pano, joguei o perfume fora, rezei com medo, rezei com culpa, com nojo de mim mesma. Mas nunca mais eu fui a mesma. Até hoje eu acordo às 3 da manhã, mesmo sem o alarme estar tocando. Eu sinto um peso no peito. Às vezes o cheiro de vela volta, ou o som do fósforo sendo riscado mesmo sem ninguém por perto. E quando eu tento dormir, às vezes eu ouço passos, como se alguém estivesse no corredor. É difícil explicar o que restou de mim depois daquilo. O Marcelo nunca mais voltou, nem mesmo como lembrança boa. Dias depois eu recebi a visita da mãe dele, aquela mulher de olhos duros que sempre me olhou com desconfiança.
Ela bateu na minha porta com a força de quem quer arrombar mais do que madeira. Ela chorava, me acusava, dizia que ele gritava o meu nome todas as noites no hospital, que não dormia mais, que dizia que uma mulher de cabelo comprido ficava em cima do peito dele, sufocando, impedindo-o de respirar. Ela achava que era eu. Eu queria poder dizer que não fui eu, mas a verdade é que fui eu. Mesmo que não com as próprias mãos, fui, fui com o coração, com a intenção, com as palavras que eu repeti todas as noites, como um feitiço aprendido com desespero e despeito. Se não vier por amor, vem pela dor. Eu disse, e funcionou. Mas o que ninguém conta é o que acontece depois, né? A Rita, a mulher que fez o trabalho, sumiu. O número dela não atende. A casa onde eu a encontrei pela primeira vez está vazia, como se nunca tivesse existido alguém ali. A vizinha disse que às vezes ouve o barulho de água caindo, como se alguém tomasse banho com a porta aberta. Mas ninguém entra, ninguém sai. Eu pensei em contar tudo à polícia, sabe? Mas eu vou dizer o quê? Oi, boa tarde. Eu fiz um ritual de amarração e acho que eu destruí a mente de um homem. Ninguém acreditaria. Nem eu acreditaria se não tivesse vivido tudo isso. O pano que eu usei no ritual, aquele com símbolos desenhados, eu queimei. Mesmo assim, às vezes eu encontro um pedaço de pano idêntico no fundo da gaveta, mesmo depois de ter limpado tudo. O perfume preparado que eu joguei fora, volta o cheiro dele nos travesseiros. É doce, enjoativo até, levemente azedo, como uma flor morta, sabe? Às vezes o cheiro vem do nada, exatamente às 3 da manhã. Sim, eu ainda acordo nesse horário, mesmo sem alarme, sem barulho. O corpo desperta como se obedecesse a alguma força que eu mesma convoquei. Eu sento na cama e sinto a presença. Não de alguém, mas de algo. Um peso, um olhar, uma espera. O mais estranho é que eu não sinto medo. Eu sinto culpa. E mais do que isso, eu sinto que falta alguma coisa. Eu sinto falta do Marcelo, mas não daquele Marcelo. Eu sinto falta do Marcelo que sorria antes do ritual, do homem que talvez tivesse voltado por conta própria, se eu não tivesse, no caso, se eu tivesse dado tempo ao tempo. Ou não, talvez ele nunca mais voltasse mesmo, porque, mas isso, né? Mas agora eu nunca vou saber, nunca saberei se ele voltaria, não voltaria, enfim. Por quê? Porque eu decidi forçar. E agora, mesmo com ele longe, mesmo com a ausência, mesmo com o vazio, eu não consigo me desligar. Meu peito queima à noite, meus olhos ardem. E quando sonho, sonho com o laço, vermelho, grosso, apertado, amarrando 2 mãos. Uma é a minha, a outra eu já não sei se é a dele. Talvez a mulher do ritual tenha dito a verdade. O que começa, termina. Mas ninguém disse como termina. A verdade, eu acho que ainda não terminou. E às vezes eu acho que a próxima vela ainda não foi acesa. Eu achei que esquecer era o suficiente. Depois do que aconteceu com o Marcelo, eu cortei todo o contato com qualquer coisa que lembrasse o ritual. Apaguei as mensagens da mulher, deletei a pasta de fotos dele, limpei a casa de objetos que tinham nossa energia, fiz tudo o que as pessoas normais fariam para seguir em frente. Mas a sensação continuava. Uma presença sutil, como se alguma coisa estivesse amarrada dentro de mim agora.
Acordar às 3 da manhã virou rotina. Primeiro eu achei que era. Ai, eu com medo aqui do negócio parar. Primeiro, cadê? Primeiro eu achei que era ansiedade, depois achei que era insônia. Mas o relógio do celular sempre mostrava exatamente 3 da manhã, como se algo externo me empurrasse para fora do sono. E em alguns dias, mesmo sem vela acesa, eu sentia o calor da chama no rosto, como se o fogo ainda existisse. Tentei orações, banhos de descarrego, troquei todos os móveis de lugar, fui até uma benzedeira. Ele me recebeu, ela, né? Essa benzedeira me recebeu sem nem deixar eu falar e disse assim: Você mexeu onde não devia. E aí eu disse: Eu só queria que ele voltasse. Ela me olhou séria, não com raiva, mas com pena, e disse: E agora é você quem ficou. E agora é você quem ficou presa, né? Como se alguém puxasse o teu espírito todo dia para lembrar do que foi feito. Ela preparou um ritual de quebra, disse que ia tentar desfazer o laço. Mandou que eu levasse um espelho pequeno, sal grosso, uma camisa branca que nunca usei e ficasse descalça na terra. Era uma madrugada de segunda-feira. Ela acendeu umas folhas e um carvão em brasa, começou a orar e em certo momento parou. Tem alguém com você, ela disse. E eu falei: Quem? Ela respondeu: Eu não sei, mas está calado. Foi aí que eu comecei a tremer, não de medo, mas de reconhecimento. Talvez não fosse o Marcelo, talvez fosse aquilo que o trouxe de volta. A mulher pediu que eu olhasse para o espelho no chão. Eu hesitei, mas fiz. E ali, por uma fração de segundo, eu juro, eu vi alguma coisa atrás de mim, um vulto escuro, alto, imóvel, nada com rosto, mas com forma. E mesmo sem rosto, eu senti que ele me olhava, como se esperasse. A benzedeira jogou sal no espelho e me mandou não olhar mais. Terminamos o ritual. Ela disse que o laço foi cortado ou pelo menos enfraquecido, mas avisou. O que é puxado pela dor não solta fácil, vai rondar, até achar outra forma de se prender. Desde então, eu não sonhei mais com o Marcelo, mas eu comecei a sonhar com outras pessoas, pessoas que eu nunca vi na vida. Gente em sofrimento, em quartos escuros, em camas desconhecidas, alguns com os olhos fechados, chorando, outros me encarando como se me culpassem. E sempre, em algum lugar do sonho, aparece uma vela acesa, derretendo sozinha, em silêncio. Acordo sempre com cheiro de queimado. Semana passada, a minha vizinha do 301, uma senhora que eu mal conheço, me parou no elevador e disse assim: que perfume é esse que você usa? Eu senti na minha casa às 3 da manhã um cheiro doce, meio antigo. Eu não uso mais perfume nenhum. Não, desde o ritual. E quando ela entrou no elevador, o botão do terceiro andar já estava apertado, mesmo que eu morasse no quinto. Eu sei o que isso significa. O laço foi cortado do Marcelo, mas talvez não de mim. Talvez agora ele esteja procurando outro corpo, outro nome, outra história para amarrar. E talvez a vela que eu apaguei não tenha se apagado de verdade, talvez só tenha mudado de lugar. Bom, obrigada. Essa foi a pior escolha e irei colher para sempre os frutos das minhas malditas e carentes escolhas. Espero que tenha sido fácil de entender. Eu não sou boa em escrever, porém é a história da minha vida. Uma péssima história. Um beijo para você, obrigada. Eu sei que o arrependimento bateu forte, mas agora já foi, não se culpe tanto. Agora tenta olhar para frente e desfazer
e tentar deixar isso para trás e procurar lugares e formas de vibrar diferente para você não vibrar mais na mesma energia daquilo que talvez esteja ainda com você e continue tentando e indo em outros lugares às vezes para tentar se desvencilhar disso, porque eu acho que apesar de tudo, de todo o erro, tudo que aconteceu, dá para talvez ainda dê para, né, seguir em frente e tudo mais. É uma porcaria esse negócio? É uma porcaria mesmo. Então, que a gente consiga aqui aprender, pelo menos aprender, às vezes, com os erros das outras pessoas que vêm compartilhar suas histórias com a gente, né? De que muitas. Tá, vai ter gente que fala, ai, não, deu certo. Eu não sei, aqui nunca chegou um relato que deu certo. Falar, ah, nossa, está mil maravilhas depois da amarração. Demos super certo. Nunca vi. É, e, inclusive, relatos onde a própria entidade avisa a pessoa, fala, eu até posso fazer, mas você tem certeza? O negócio não vai ficar muito legal todo, não, nem pro lado de ninguém, fica legal, mas você quer fazer? A pessoa fala, eu quero, tá lá, cega de... Aí entra um monte de coisa, menos o amor, tá? Entra um monte, porque quem ama não vai prender a outra pessoa. Pelo contrário, vai liberar, né? E aquela coisa, se voltar era para ser seu e se não for, não é. Fazer o quê? Vida que segue, né? Os dois têm que querer, têm que estar naquela sintonia e tal. Senão, não vai rolar legal, né? Aí você quer uma pessoa que esteja ao teu lado presa pela dor. Você acha que vai ser legal isso? Né? Então, parar para pensar um pouquinho é meio lógico a coisa, mas eu entendo que às vezes na hora do desespero, na hora da carência, na hora de sentir quando a pessoa termina, sente, sei lá, eh, acabar com o teu ego, se sentir substituída, um monte de coisa assim, né? Isso mexe muito, mas respirar, tentar, deixa passar o fervo da raiva, do não sei o que, tudo para assentar os pensamentos, porque na hora do auge da raiva, do choro, da tristeza, às vezes não vai pensar direito, entendeu? Então deixa acalmar e aí pensar um pouquinho mais no que, né, vai fazer, porque sempre dá. E o que ela quis dizer aqui, então, no relato, pelo que eu entendi, é que tudo bem, talvez tenha desfeito o laço dela com o Marcelo, mas aquilo que ela chamou para amarrar ela ao Marcelo, desamarrou o Marcelo, mas tá procurando outra pessoa para amarrar ela com outra pessoa. Tipo, ela não vai fugir da amarração, se não quis amarrar, se não vai amarrar ele, vai amarrar outro. Tá só esperando para deixar ela, talvez, o que dependente emocional, sei lá, de uma outra pessoa. Mas quem? Que pessoa? Qual que é o critério daí, será, pra catar outra pessoa? Será que outra pessoa que também fez alguma... Eu não sei, mas assim, do nada... Não sei, gente, mas eu entendi alguma coisa assim. Ou ela acabou ficando amarrada com o próprio espírito que fez isso, né? Que fez essa amarração. Não sei, gente. Quem souber melhor, explica aí, tá bom? Deixem nos comentários. Se for comentar também, que seja sempre com respeito, por favor. E se alguém tem uma história parecida, conta pra gente. É muito importante compartilhar as histórias, até para a galera aprender. A gente sabe o quanto os relatos de Maledite têm ensinado. E a gente vê por aí hoje em dia esse negócio de passar comida, né? Agora virou um boom aí na internet. Mas, ó, que a gente fala isso daqui, ó. Tem essas histórias aqui nas Maledites, né? Cuidado ao comer as coisas da mão de pessoas, ainda mais pessoas que você fala, se até de parente já é perigoso, você viu aí, ó, é amiga de dentro de casa fazendo essas coisas, tudo inveja. O problema, né? É que tem aí, coloca até veneno no negócio ou intenções ruins, que a gente já viu aqui que faz bastante mal também. Bom, é isso. Este foi o relato de hoje. Um grande beijo para vocês e a gente se vê no próximo relato. Fui. Tchau, tchau.